A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Corpo de Cristo, Origem, Vocação e Natureza. Eu sou Arnold Luiz e hoje nós estamos com a lição de número 9, que é o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo 1 ao 11. Será que o batismo salva? Será que o batismo é a porta de eternidade para me levar até o céu? Será que por quantos anos eu devo me batizar? O batismo deve ser por imersão ou por aspersão? Será que pode ser feito por qualquer pessoa, pelo pai, pela mãe, ou só por um determinado líder religioso? É isso que nós vamos aprender. Será que o batismo é um sacramento ou uma ordenança? Nós vamos entender um pouquinho nesta videoaula. Deus abençoe a todos. Vamos começar agora a iniciar a nossa lição da CPAD, lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Tópico 1. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Subtópico número 1. Batismo visto como sacramento. O batismo é o sacramento? O que é um sacramento? O que é ordenança? E o que é sacramento? O batismo, aqui diz na nossa lição que o Santo Agostinho, ele teve uma ideia o que era a confissão, o que era o sacramento. E aqui nós vamos dizer o seguinte: é algo visível. O que é sacramento? É algo visível que acontece na minha religiosidade, que me conecta com Cristo. Através desse sinal visível, eu recebo uma graça especial que me conecta com Deus. E o que é uma ordenança? A palavra já diz tudo. A ordenança é a questão da ordem, né? É a palavra que dá uma ideia de mandamento, ou seja, eu exerço uma ordem, eu exerço um comando, né? Eu tenho uma ordenança de um determinado fato. Uma pessoa me dá uma ordem e eu faço, eu cumpro. Então, sacramento é algo visível que acontece na minha religiosidade, que me conecta com Cristo, e através desse sinal visível eu recebo uma graça especial que me conecta com Deus. E o que é uma ordenança? A palavra diz o seguinte, que é através de uma ordem ou um mandamento, por isso que eu devo cumprir. E o interessante é o seguinte: o bispo Agostinho de Hipona diz que é um sacramento. E então, se ele diz, o Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, conhecido como o bispo de Hipona, da igreja de Hipona, é interessante que a gente entenda o seguinte, que de certa forma ele foi equivocado nas suas palavras. Por quê? Porque para a igreja de Cristo, né, onde eu congrego a Assembleia de Deus, nós cremos que o batismo não é um sacramento. O batismo é uma ordenança, é uma ordem de Cristo. Jesus, ele chega para os seus discípulos e diz o seguinte: ide pregar o evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Agostinho de Hipona diz o seguinte, que o sacramento é algo visível que eu pratico, e depois dessa prática do batismo, o que é que acontece comigo? Eu recebo uma graça especial e eu me uno, eu me conecto com Cristo. O Santo Agostinho, ele pensava assim, mas ele pensava de outra forma também, de uma forma mais abrangente, uma forma mais teológica. Porque ele pensava o seguinte: quando eu nasço em pecado. E se eu nasço em pecado, eu estou desconectado com Deus. E o que é que vai me conectar com Deus, segundo o Santo Agostinho? Não Arnold Luiz. Segundo Agostinho de Hipona, ele pensava o seguinte, que o batismo era um sinal visível, segundo Agostinho de Hipona, para que toda a humanidade precisava fazer o quê? Se a humanidade nasce em pecado, ela precisava se reconectar com Cristo. Então, para a Igreja Católica, o batismo é um sacramento visível que me reconecta com Cristo, independentemente da minha prática, da minha luta contra o pecado, se eu estou vivendo, né, de forma santa, ou se eu estou vivendo de forma ímpia, né, se eu estou vivendo à altura do Evangelho ou não. Partindo desse pressuposto, viver, né, para a Igreja Católica, eles têm essa ideia, que esse pressuposto da Igreja Católica é o seguinte: eles acreditam em 7 sacramentos, e um deles é o batismo. Quais são os sacramentos que a Igreja Católica acredita? E segundo Agostinho de Hipona, ele também tinha esse entendimento de algumas coisas, e a Igreja Católica foi atualizando os dados, né, foi entendendo de uma forma equivocada. Algumas coisas que a Igreja Católica faz
e eles creem nesse sacramento. Primeira coisa, qual é? O matrimônio. Segunda coisa, eles têm a confissão. Terceira, a Eucaristia. Também tem a crisma, tem a questão, né, da ordem, tem a penitência, tem a unção aos enfermos e tem o batismo também, que nós estamos falando sobre o batismo. E para nós evangélicos, não acreditamos que o batismo seja o quê? Seja um sacramento, mas sim que o batismo é uma evidência da ordem de Cristo, ou seja, uma ordem dada diretamente pelo nosso Deus, nosso Pai, que devemos cumprir, ou seja, é uma ordenança. Subtópico 2 diz assim do tópico 1: o batismo não é sacramento, mas sim uma ordenança, pois se ele é um sacramento, ou seja, se independe da nossa prática, eu passo a acreditar que o batismo salva. Ou seja, se eu acho que para eu me batizar e é uma confissão de fé e eu recebo uma graça especial, né? E eu recebo uma salvação, eu recebo uma bondade de Deus, né? Eu recebo uma unção poderosa de Deus, né? E eu sou salvo, né? Segundo a Igreja Católica, eles acreditam nisso, eles creem nisso. O que é que acontece? Vai acontecer o seguinte, que a ideia da Igreja Católica está equivocada, porque o batismo não tem ideia de salvação. O batismo não salva, não conecta ninguém com o eterno, não conecta ninguém com Cristo. Santo Agostinho, ele, com todo respeito, eu li, já tenho algumas coisas do Santo Agostinho, alguns livros muito bons, mas nesse quesito aqui sobre o batismo, ele errou, ele foi equivocado. Não quer dizer que ele vai para o inferno, não quer dizer que ele fez tudo errado, né? Ele acertou 99% e errou 1%, né? Ele vai para o inferno, está tudo errado, não é isso não. Mas de certa forma, de forma equivocada, o Santo Agostinho entendeu que o batismo tem a ideia de salvação. Por quê? Porque para o Santo Agostinho, o mérito para eu entrar, me conectar com o Senhor, me conectar com Cristo, é o quê? É o batismo. Então, já que eu me conecto com Cristo, eu ganho a salvação, eu ganho uma graça especial, é por obras. E a salvação não é por obras, a salvação é pela graça, é mediante a fé em Cristo Jesus. Não o que eu faço, mas sim o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Ele se entregou, ele morreu, derramou seu sangue para me salvar, um pobre pecador. Ou seja, a salvação não são por obras, é pela obra e graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o que Ele conquistou na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. É tanto que a harpa cristã diz o seguinte: foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Então a ideia é essa: nós olhamos para Jesus pela fé, porque a obra da salvação não vem de nós, não vem do homem, não vem do padre, não vem do irmão, da irmã ou do pastor, do missionário. A obra e graça da salvação vem de Jesus Cristo de Nazaré. Então Santo Agostinho, ele tem esse entendimento que o batismo é algo visível, que depois dessa questão que eu dou o meu toque, né? Eu dou o meu jeito de me batizar, eu recebo uma graça especial e aí eu recebo uma bondade divina de Deus. Isso está errado, porque o batismo não conecta ninguém com a eternidade. Santo Agostinho, ele tem o mérito dele, mas aqui nesse ponto ele errou, e errou muito feio, porque o batismo não tem poder de nos reconectar com Cristo. Por isso que na tradição católica a criança nasce, ela é batizada, ela cresce, faz a crisma, né? Depois da crisma ela pode participar da Eucaristia, ou seja, a crisma ou a confirmação, né? Ela faz a questão da crisma ali, naquele estudo bíblico, tal, e depois ela pode, né, tomar o que? No nosso caso, a Santa Ceia, mas no caso deles é a Eucaristia. E na crisma, né, as pessoas recebem os dons, né? Então o batismo é a ideia, né, de que me conecta com Deus. E aí quando eu estou na crisma, ou seja, na minha confirmação, quando eu estou estudando, Deus derrama os dons, né, de forma equivocada, está totalmente errado. Então depois da confissão, ela passa a tomar a Eucaristia. O batismo não salva, quem salva é Jesus, quem perdoa pecados é Jesus, quem leva para o céu é Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quem salva é Jesus e não o batismo. O próprio Cristo nos ordenou para sermos batizados, e Ele nos ensinou. Como que Ele nos ensinou? O próprio Cristo se batizou. Ele chega lá, né? Está chegando lá
para ser batizado, e quem está lá? João Batista, seu primo. E João Batista, seu primo, vai lá e olha para Jesus, e aí fala: tá vendo aí? Esse aí é de quem eu estou falando, é esse homem aí que eu estou dizendo, né? Eu vos batizo com água, né? Mas esse aí vos batizará com Espírito e com fogo. Tá vendo ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a ideia aqui é que Jesus, ele se batizou. Jesus mostrou para mim e para você que ele também se batizou. E seu primo João Batista batiza Jesus. E agora eu te pergunto: Jesus tinha pecado, sim ou não? Claro que isso é uma pergunta retórica, estou fazendo uma pergunta, mas eu já sei a resposta, né? E aqui só para os irmãos refletirem comigo: Jesus tinha pecado? Não. Mas para que Jesus se batiza? Para nos deixar o exemplo de que nós precisamos passar pelo batismo. E a ideia é o seguinte: o batismo não salva. O batismo não é a porta para a eternidade. O que salva é a crença no sangue de Cristo. O que salva é as suas pisaduras. Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que estava nele nos traz a paz, é através de Jesus Cristo. Eu só tenho graça, eu só recebo paz, eu só tenho salvação, eu só tenho poder, eu só tenho libertação, eu só sou transformado a partir do sangue bendito e maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O que salva é Jesus. Nós somos salvos pelas suas pisaduras, pela sua marca, pelo seu sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, ele tirou o meu pecado, ele tira o seu pecado, ele tira o nosso pecado, ele ainda perdoa pecados, ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda batiza. Jesus é o mesmo ontem, hoje e continua sendo o mesmo eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui a gente entende que o batismo é o que? É um mandamento. Se eu não cumpro o mandamento, eu vou para a eternidade? Claro que sim. Por quê? Se eu não cumpro o mandamento, eu vou para a eternidade? Porque muitas vezes nós não cumprimos os mandamentos. Nós não amamos o próximo, nós não perdoamos, nós não ofertamos, né? Nós não praticamos o que diz a palavra de Deus, o que diz a Bíblia Sagrada, né? Tem dias que nós somos super crentes, mas tem dias que nós só a graça e misericórdia de Jesus. Então, tem dias que nós não estamos conectados com Ele como deveríamos estar. Tem dias que nós estamos péssimos crentes, nós somos horríveis. Então, o que nos basta é a graça. O que nos salva é o quê? É a misericórdia de Deus. O que nos leva para a eternidade é o quê? É o pagamento que Jesus fez, a moeda de troca, a moeda espiritual. Nós fomos salvos, nós somos salvos não por pedras preciosas, não por ouro, mas sim pelo precioso sangue de Jesus. É a moeda espiritual. Jesus pagou o preço por mim, Jesus pagou o preço por você, Jesus pagou o preço por toda a humanidade, e todo aquele que nele crê está salvo. Quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito do Filho de Deus. O que nos basta é a graça, o que nos salva é a misericórdia, é a bondade de Deus. Graças a Deus que Jesus Cristo, Ele nos dá graça, nos fortalece, Ele nos livra, é por Ele, é para Ele. Sem Ele não seríamos nada. Jesus é tudo, Jesus faz tudo, Jesus opera. Nós somos salvos por Jesus. Ele pagou o preço por mim, Ele pagou o preço por nós. Então nós temos acesso à eternidade pela cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus. O batismo não tem poder de substituir o que Jesus fez na cruz. Se tivesse, Jesus não precisaria morrer. A morte dele então foi em vão. Se eu preciso me batizar para ganhar uma graça especial do alto, e depois eu tenho uma confirmação para tomar a Eucaristia, para comer um pãozinho, né, e beber um suco, então Jesus não precisaria morrer na cruz. Se eu teria que fazer alguma coisa, né, fazer alguma obra para ser salvo, eu teria que me batizar. Então o batismo não salva. Se tivesse isso, Jesus não precisava morrer. Jesus morreu e a morte dele não foi em vão. Por quê? Porque Ele nos ensinou que se precisaríamos de entrar nas águas,
Seria para quê? Para sepultamento da velha criatura. O batismo é uma confirmação, é uma confissão de fé, que eu creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Então, o que salva é a cruz, é o sangue de Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o batismo é o que? É um mandamento, é uma ordenança de Cristo. Subtópico 3 do tópico 1: o batismo deve ser administrado aos adultos. Não batizamos crianças, né? A Assembleia de Deus não batiza crianças. Por quê? Porque nós entendemos que a criança não tem entendimento, a criança não tem discernimento para dizer o que é certo, o que é errado, para entender o que é pecado, o que não é pecado. Claro que tem algumas crianças que são, né, mais avantajadas que outras, algumas crianças que são mais espertas que outras, mas a criança, de certa forma, ela tem um grau de inocência, e nós da Assembleia de Deus, nós cremos que as crianças, elas não podem, o quê? Ser batizadas. Por quê? Porque elas não têm consciência do que é pecado. A criança não tem entendimento, não tem senso, não tem razão, ela não consegue entender o que é pecado. Então aqui o que acontece? Se a criança não tem esse senso, ela não pode passar pelo batismo. Por quê? Porque o batismo é o quê? É uma confissão pública, e quando já entendemos o que a cruz significa, quando somos salvos pela cruz, quando entendemos que Jesus me salvou, Jesus morreu para me salvar. E aqui a ideia é o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Jesus não somos nada. O batismo é um ato de consciência, por isso que temos que batizar pessoas conscientes. Nem vale aqui o termo adulto. A ideia aqui não é o termo adulto, a ideia aqui é o termo consciente, porque às vezes tem em alguns lugares da galáxia aí, tem alguns adultos que se comportam como criança, tem alguns adultos que são meio bobões e tal, né? E a gente fica assim olhando, né? Poxa, a pessoa tem 300 anos na igreja e a pessoa continua assim, né? Desse jeito, né? Vai ser crente. Gabriela, eu morri assim, eu cresci assim, né? Gabriela, né? Então a gente fica assim sem entender, né? A pessoa não quer mudar, a pessoa não quer melhorar, a pessoa não tem uma mente aberta, né? Para mudar, para melhorar, claro, sem ferir as Sagradas Escrituras, sem ferir a palavra, sem ferir, né, o que diz Jesus, né? Jesus é o único caminho que leva a Deus, somente Jesus pode nos salvar, somente o sangue de Cristo é a passagem para a vida eterna. Então às vezes a gente não entende algumas coisas, alguns conceitos, e precisamos aprender. Aquele que não senta para aprender, ele não pode se levantar para ensinar. Quem não continua aprendendo, não pode continuar ensinando. Então precisamos ter esse discernimento, essa consciência, que a ideia aqui não é o termo adulto, mas sim o termo consciente. Quais pessoas devem ser batizadas? As pessoas que têm consciência da sua salvação, do que Jesus fez na cruz, ter consciência do poder do Evangelho. Então tem um teólogo que vai dizer o seguinte: se não entendemos a cruz, imagina o resto. Tem muita gente que não entende o amor de Deus, que o amor de Deus é imensurável por nós. João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de um amor imensurável, que não tem como explicar. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus disse, né? Aquele que está nas minhas mãos, o maligno não toca. Senhor, Pai, eu graças te dou, Senhor, porque aqueles que me deste, nenhum deles se perdeu, somente o filho da perdição, o mentiroso que foi desde o princípio da eternidade. Então quem está com Jesus, quem está em Jesus, quem está na mão do Senhor, o maligno não toca. Meu irmão, minha irmã, você está com Jesus, em Jesus nós somos mais que vencedores, e o maligno não toca, o maligno não tem poder na sua casa, não tem poder na sua família, o maligno não tem poder entre os seus. Diz o Senhor para ti nessa noite, diz o Senhor para ti neste momento: olha, aqui Deus está dizendo que nenhum mal chegará à tua tenda. Então creia, receba essa palavra, porque o maligno não tem poder de agir contra a sua vida, diz o Senhor. E aí nós vamos para o tópico 2, que diz o seguinte: o símbolo e o propósito do batismo. Subtópico número 1: símbolo do batismo, identificação com Cristo. Quando eu desço as águas batismais, quando eu desço as águas do batismo, isso é um símbolo que eu estou me unindo com Cristo. Romanos 6,3 vai dizer isso, Colossenses 2,14 vai dizer isso. Então fomos ligados com Cristo através do batismo. O batismo tem essa ideia, esse símbolo que nos liga
ou seja, que nos religa com Deus. É um sacrifício de Cristo. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo, de alto a baixo. Agora o caminho está livre, né? Pelo que Cristo fez, não porque eu me batizo. Pelo sacrifício de Cristo, nós estamos ligados, conectados com Ele. Ou seja, esse batismo é um batismo espiritual. Todos aqueles que beberem do manjar espiritual, da pedra de esquina que foi rejeitada, todos aqueles que forem batizados em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses têm o caminho livre, esses têm acesso, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não fui eu que disse, é Jesus que disse. Então agora eu tenho acesso ao Pai. Não é o batismo que me dá o acesso. O batismo é um símbolo público da minha união, que eu me uni a Cristo. Ou seja, eu morri para o velho mundo, eu morri para o mundo, eu morri para o velho homem, para a velha criatura, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo pelo Filho de Deus, que se entregou por mim, que morreu por mim, e agora eu estou crucificado em Cristo Jesus. Agora eu estou liberto, transformado. O poder do Evangelho me salvou. Eu tenho convicção da minha salvação. Eu sou salvo não pelas minhas obras, mas eu sou salvo pelo sangue, pelo poder e pelo sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu tenho acesso ao Pai. Então essa união, o batismo é o que? É um símbolo público de união de duas pessoas, ou seja, a pessoa que vai se batizar e Jesus Cristo. Ela testemunha publicamente a sua fé em Cristo. Subtópico 2 do tópico 2. O propósito do batismo é testemunho público da fé cristã. Testemunhar publicamente o que? A minha confissão de fé, ou seja, que eu declarei, que eu aceitei Jesus, que eu aceitei Cristo. Agora quando eu me batizo, né, eu aceito que Jesus, Ele não é só o meu Salvador, mas sim Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor e Salvador. Ele é o meu libertador, Ele é o meu auxiliador, a quem temerei. Ele é a minha luz, a minha salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu creio, agora eu estou confirmado em Cristo. Então quando a pessoa se batiza, o que acontece? Ela entende que Jesus, ela não é só o seu Senhor, mas sim o seu Salvador. Ela não só é o seu Salvador, mas sim o seu Senhor. E Jesus é tudo. Jesus é maravilhoso. Jesus é aquele que rege a minha vida, é aquele que tem a capacidade, o poder de me levar para a eternidade, pois sozinho eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Se o batismo fosse o ingresso para a salvação, seria por obras e não pela graça, seria por obras e não pela fé. Então eu entro na eternidade pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim, e não pelo batismo. O propósito é declarar para o mundo espiritual e o mundo material, para declarar diante dos homens e diante dos anjos que Jesus agora, Ele é minha vida, que Jesus é maravilhoso, que é para Ele, que a minha vida é dele, é para todo sempre. Então eu sou salvo em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Subtópico 3 do tópico 2. Não há espaço para indecisão. Quando é que eu devo ser batizado? Quando eu tiver o que? Consciência. O batismo não é uma vacina contra o pecado. Muitas pessoas se batizam, eu vou me batizar, né? Porque eu sei que eu vou ser liberto do pecado. Não. O batismo não é uma vacina contra o pecado, porque tem gente que pensa, eu não vou me batizar, não vou entrar na igreja, porque eu não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo, não vou mais fazer aquilo outro, eu não vou mais poder ir para tal lugar, eu vou ter que comer isso, agora eu vou ter que andar assim, eu vou ter que andar assado. Então o batismo não é uma questão de vacina contra o pecado. Por quê? Porque o batismo é o que? É um mandamento. Então se o batismo é um mandamento, ou seja, eu preciso cumprir esse mandamento. Então às vezes as pessoas se questionam o batismo, eu tenho que me batizar porque eu vou me vacinar contra o pecado. Está totalmente errado. Eu não me batizo para ser vacinado contra o pecado, né? Tem gente que se batiza, né, contra a gripe, sarampo, né? E a gente vai se batizando, vai se vacinando, e aí para curar aquela doença. O batismo não é para isso. Por quê? Porque o batismo é um mandamento que eu cumpro. Se é mandamento, eu obedeço. Se eu obedeço o mandamento, eu estou obedecendo e eu estou andando em espírito. Porque o que é andar em espírito é quando eu obedeço às sagradas escrituras. Se está escrito, eu vou fazer isso. Se está escrito, vai sair do papel. Agora não sou mais crente teórico, mas eu sou sim um crente teórico e prático. Eu tenho a teoria, a cognição, mas também eu tenho a prática. Eu pratico a palavra de Deus. O que vai me afastar do pecado
é a prática da palavra de Deus e não o batismo. Se eu não faço constantemente a leitura da palavra, se eu não estou grudado, conectado com a palavra, se eu não estou conectado com Jesus, o pecado vai me pegar. Então não é o pecado, né, que deve se aproximar de mim, mas assim a palavra de Deus deve se aproximar de mim. Eu preciso me alimentar da palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se eu não faço constantemente algo que muda o meu comportamento, eu não posso basear a minha vida no batismo, porque o batismo é uma vez só, mas é uma prática constante, ou seja, leitura, oração, jejum, consagração, né? Eu preciso ter a fé renovada de dia e dia, né? E aí eu preciso me conectar todos os dias, né? Eu reitero a minha declaração do dia que eu fiz, que eu aceitei Jesus. Então quando eu não estou bem, o que é que eu faço? Eu olho para a cruz, eu digo para a cruz: cruz me segura, Jesus me segura, porque a sua graça me sustenta, é a cruz que me garante. Paulo diz em Romanos capítulo 8: o que me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A nudez, a fome, a peste, a perseguição, o que é capaz de me tirar dos braços doce de Jesus? Nada me separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não estamos prontos, mas Cristo nos dá graça para nos prontificar. E o que é que acontece? Que venha o que vier, a palavra de Deus é mais importante na minha vida. E aí um teólogo diz o seguinte, que ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Tópico 3, a fórmula e o método do batismo. Subtópico aqui eu vou atualizar aqui e vou colocar o subtópico 1 e o subtópico 2 todos juntos aqui, e aí depois já pulamos para o subtópico de número 3. Diz assim, o primeiro subtópico: fórmula trinitária do batismo. Qual é a fórmula que eu devo me batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Deus, ou em nome só de Jesus, ou em nome só do Espírito Santo, né? Ou em nome só do Pai, né? Qual é a fórmula que eu devo me batizar, né? Exemplo, eu já vi em alguns lugares alguém batizando só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também já vi pessoas, né, em algumas comunidades aí que por aí a gente passa, pessoas também batizando só em nome de Jesus. Tá certo, tá errado? O que é que a gente entende sobre isso? Eu aprendi que devemos batizar como Jesus disse, a ordenança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem algumas comunidades que batizam em nome de Jesus. Por quê? Está errado? De certa forma sim, para a gente entender aqui, biblicamente falando, não. Por quê? Porque a gente vai ver aqui na palavra do Senhor que algumas passagens aqui dizem que os discípulos, apóstolos, batizaram em nome de quem? Em nome de Jesus. Para o quê? Para a remissão dos pecados. Então está escrito na palavra do Senhor. Então tem algumas tradições, algumas comunidades, né? Claro que a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus é uma e diz que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou assembleano, eu sigo a sã doutrina, né? Eu não troco os princípios do credo da Assembleia de Deus. Eu vou continuar pregando que Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então a doutrina da Igreja Assembleia de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Eu vou continuar falando o que a minha igreja ensina. Se eu congregasse na Igreja Batista, eu ia falar o que a Igreja Batista ensina. Se eu congregasse na Presbiteriana, se eu congregasse na Deus é Amor, ou em qualquer outro movimento neopentecostal, eu ia dizer o que a minha tradição, o que a minha cultura, a minha comunidade, a minha igreja, ela crê e prega. Mas o congresso na Assembleia de Deus, eu posso trazer algumas coisas, alguns estudos de outras congregações, de outros ministérios, de outros credos, mas eu tenho que ensinar o que a minha igreja ensina. Se a minha igreja ensina que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu preciso ensinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a gente ouve assim, só em nome de Jesus, parece estranho aos nossos ouvidos, mas é antibíblico? É errado? Eu devo julgar? Eu devo lacrar? Não. Por quê? Porque cada um faz do jeito que quer, e no grande dia, né, nós vamos ver o resultado, né? Porque eu não sou Deus para condenar ninguém. Então a gente tem esse entendimento. Então vale salientar que aqui uma expressão é uma fórmula. Cada comunidade tem uma sua fórmula e ela desenvolve baseado no texto bíblico, né? Então precisamos entender isso. Quando ouvimos batismo em alguns lugares em nome de Jesus, é estranho, mas não devemos julgar, né?
Por quê? Porque se é herético ou se é antibíblico, não devemos julgar aquele batismo, se valeu ou não valeu, porque é a fórmula que aquela pessoa, aquela tradição resolveu batizar. Então, se eu aprendi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo a minha declaração de fé, o meu credo da minha igreja, né? Então, a gente tem esse entendimento, né? Não devemos julgar e nem falar porque só quem vai dizer se o batismo valeu ou não valeu foi Jesus, porque nós somos salvos por obras. Não, nós somos salvos pela fé. O que vale a intenção é a fé em Jesus Cristo, né? Não em mim, né? Cada comunidade tem a sua forma. A minha igreja, a Assembleia de Deus, crê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Deus abençoe os irmãos. Subtópico 3 do tópico 3: imersão ou aspersão? O método bíblico do batismo, qual é o certo? Por imersão ou aspersão? Eu aprendi na minha igreja, e eu concordo também, claro, que é por imersão, ou seja, o corpo todo, né? Logicamente. Então, a ideia aqui não é julgar as comunidades que fazem o batismo por aspersão. Não devemos julgar como herético ou como antibíblico. Entendemos que o batismo é um símbolo de morte, de sepultamento. Então, se é um símbolo de morte e sepultamento, nada melhor do que eu fazer o quê? Se batizar com o corpo completo, porque se está morrendo, só se batiza um membro do corpo, ou só sepulta uma parte do corpo? Não, sepulta o corpo todo, sim ou não? Então o batismo é o que? Do corpo completo, é a imersão que a minha igreja, a Assembleia de Deus, ensina, né? Nós cremos, temos o credo da Assembleia de Deus, a declaração da Assembleia de Deus diz isso. Então temos pessoas que elas vão por imersão. Está errado, é antibíblico, é antiético. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está em estado terminal, não pode se levantar, mas ela quer se batizar. E aí? Ela não vai se batizar porque não tem água, não tem rio, não tem lago. E aí? Faz o quê? Ela vai morrer sem se batizar? Se ela pode se batizar por dispersão, ou tem um balde, ela pode mergulhar, né, jogar água nela. E aí? Vai fazer o quê? Lembrando que o batismo é um símbolo, é uma forma, um símbolo de quê? De confissão publicamente, não de salvação, mas um símbolo de convicção que eu morri para o mundo. Eu estou dizendo para o mundo espiritual que a minha vida agora pertence a Jesus. Eu estou dizendo diante dos homens e diante de Deus que a minha vida é de Jesus. Eu sou de Jesus, né? Estou conectado com Jesus agora. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se é uma confissão, é por aspersão ou imersão? Tanto faz. Claro que cada comunidade tem a sua tradição. Se dá para fazer pelo corpo completo, por imersão, amém, glória a Deus. Mas tem lugares que não dá para fazer. Na janela 10x40, onde os cristãos são perseguidos, só tem um jeito de fazer por imersão, para ninguém ver o culto, senão mata todo mundo. O que é que vai fazer? Por aspersão. Então temos que ter esse discernimento, né? Temos que ter equilíbrio, não ser também tanto para a direita e nem tanto para a esquerda, né? Não pode ser tanto para um lado nem tanto para o outro, tem que ter um equilíbrio. Então precisamos entender, né? Essa ideia, esse entendimento. Se o batismo não salva, é um ato público, é um símbolo, ou seja, pois Deus recebe a pessoa, por que Deus recebe a pessoa? Porque a pessoa tem convicção de salvação. Ela quis declarar da forma dela que ela podia entrar na eternidade através de quem? De Jesus, da crença em Deus. Se não tiver possibilidade de se batizar, o batismo não impede a pessoa de entrar na eternidade. Se não tiver condição de se batizar, a pessoa não é impedida de entrar na eternidade. Por quê? Porque o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus. Ele salva quem quer, ele faz o que ele quer. Então não tem na Bíblia dizendo que somente alguém específico. Então nós precisamos ter esse entendimento, né? Que Deus abençoe os irmãos, né? Que o nosso bom eterno Deus continue abençoando, prosperando. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.